Olá, Taubaté, aqui você fica conectado com a nossa programação e confere comigo a partir de agora os destaques da edição de hoje do nosso programa. Tem as notícias que agitam Taubaté, a nossa região, o Brasil e o mundo no nosso mix de notícias. O preço do litro da gasolina aumenta em São José e cai em Taubaté. Este é apenas um dos destaques do programa de hoje. E ainda tem os melhores cortes da nossa programação, que são os nossos shorts. Na hora do papo, a gente fala do Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos, com o escritor Maurício Pereira, conhecido como Mal Assombrado. E ainda tem o quadro TBT. Vamos conhecer a história de Georgina de Albuquerque. Hoje é quinta-feira, 13 de março de 2025. O Mix da TV está começando agora. Começando mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté, mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. Este que é o nosso programa de número 73. Em fevereiro comemoramos o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos e nós conversamos com o escritor Maurício Pereira sobre este tema. Então, a gente vai conferir agora a nossa Hora do Papo no VT. E para a gente falar mais sobre este assunto, as histórias em quadrinhos, a gente recebe aqui nos estúdios do Mix da TV o Maurício Pereira. Maurício, seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço. Obrigado pela sua disponibilidade para falar de um assunto tão interessante. Obrigado pela oportunidade de falar desse assunto tão interessante, que é um assunto que eu tenho muito apreço, que eu gosto muito. Desde criança cresci lendo quadrinhos, trabalho fazendo quadrinhos. É um prazer estar aqui com vocês. Você já deu um spoiler aí, que é desde a infância, né? Porque geralmente quem trabalha isso na vida adulta remonta, né, muitas origens de criança. Como é que foi o seu primeiro contato aí com as histórias em quadrinhos? Olha, quando eu era pequeno, eu tive contato, o primeiro contato, assim como eu acho que de milhões de brasileiros, foi com a Turma da Mônica. E depois eu lembro que eu tinha uns 10 anos, 83, 84, eu fui numa banca de jornal. E eu lembro que na época a editora Abril estava começando a lançar quadrinhos da Marvel aqui no Brasil. E eu peguei um Homem-Aranha, acho que número 2, que tinha uma história dele com a Sonja, né, a Red Sonja. Cara, eu comprei aquele quadrinho ali do Homem-Aranha. Eu já tinha visto alguns outros quadrinhos, assim, mas não, assim, de estar na banca, assim, de pegar mesmo. Dos meus primos, aliás, que eu vi foi dos meus primos antigos, né? Mas, assim, aquela revista nova, aquele cheio de tinta. E, putz, daí eu gostei pra caramba daquilo. Comecei a procurar a número 1, aí comprei a número 3, daí eu comecei a comprar... eu gostava muito de ler Homem-Aranha. Depois eu comecei a ler Conan, quando estava mais adolescente, já comecei a ler mais revistas do Conan. Aí eu era apaixonado, gostei muito de desenho, né? Eu desenho desde criança, sempre gostei muito de escrever. E aqueles desenhos do John Buscema, que eram as artes preto e branco, que eu não me encantava. Putz, e falei, não, eu até tinha pretensão de trabalhar com desenho. De ser escritor, não, eu vou contar a história do escritor, mas eu acho que eu caí meio de paraquedas. Mas desenhista, eu sempre gostei muito de desenho. Maurício, assim, desde criança, você tinha feedbacks de outras pessoas, de escola ou de familiares, dizendo, olha, você tem talento, você tem futuro nisso, assim, desde você despontou esse talento artístico? Sim, eu tive uma professora, eu estudei aqui no Colégio Monteiro Lobato, né, que é o Estadão, aqui em Taubaté. E eu tinha uma professora de desenho, apesar que ela era professora de desenho geométrico, a dona Lupe. Até, acho que muita gente conhece ela aqui em Taubaté, ou vai se lembrar dela. Eu nem sei se ela é viva hoje. Ela não tinha um braço, e ela desenhava muito. Ela fazia os desenhos, e ela via os meus desenhos que eu fazia, os geométricos, que é da aula dela, e eu sempre gostei de desenhar, fazia desenho no caderno, sabe? E ela via e falava, nossa, tem jeito, hein? Se você pensava mais a sério no futuro para esse desenho seu aí, investir. Ela falava isso para mim. E em que momento da sua vida o seu talento virou uma profissão? Você se entendeu como um profissional dessa área? Então, eu sempre, como eu gostava de desenhar, e na época que eu fui fazer a faculdade, né, eu prestei vestibular, fiz Unital, me formei aqui em publicidade e propaganda. Por quê? Porque eu tinha algumas opções. Eu achava que eu levava jeito com veterinária, eu levava jeito com desenho, com artes e com escrita. Aí eu falei assim, putz, o que eu vou... assim, mas meus pais não deixavam eu ir para longe para estudar veterinário, estudar artes em São Paulo. Então, daí eles falaram, não, fica por aqui. Daí o que eu tinha por aqui? Publicidade e propaganda. Aí eu fiz publicidade e propaganda. Só que dentro da publicidade e propaganda, eu segui a parte de arte. Acho que foi um caminho natural. Não tive muito como fugir disso.
da parte de desenhar, de fazer ilustração para anúncio, ou mesmo mexer com diagramação, né, que também tem a ver com você desenhar a página, vamos dizer assim. Maurício, como que é o mercado de trabalho hoje em dia, né? O termo que a gente ouve falando é o quadrinista, né? Ele escreve a história, ele desenha a história, ele faz a finalização, ou depende de cada empresa, de cada projeto? O termo quadrinista, né, ele abrange o cara que faz o roteiro, que o cara que desenha, o cara que faz a arte final, né, que passa o nanquim no desenho do cara, do desenhista, e que é o arte finalista. E eu tenho também hoje tem o colorista, né, que pinta os desenhos. Hoje em dia já está fazendo tanto o desenho quanto a cor, pode fazer no digital, não faz, já estão usando. Eu gosto de fazer à mão mesmo, mas assim, uso também o digital. E então esse termo quadrinista abrange todos os profissionais da área. Agora, eu faço quase tudo, né? Eu só não faço a revisão, porque eu tenho que ter uma terceira pessoa para fazer, uma segunda pessoa, terceira pessoa para fazer. E como é que funciona o seu processo criativo? Primeiro vem a ideia do esboço, vem o desenho, vem a história. Como é que você faz isso para finalizar? Eu costumo escrever a história, como se fosse um conto mesmo. Depois que eu estou com essa história pronta, eu começo, vamos dizer assim, picar ela em partes. Vamos dizer, eu vou fazer um roteiro para um quadrinho de 20 páginas, então aquela história eu pico ela em 20 partes. Geralmente um parágrafo, assim, e daí cada página eu começo a desenhar, eu faço um RAF, a gente chama de RAF, né? Eu faço um desenho geral do como vai ser a página, espalhando os textos. Aí depois que isso está pronto, aí sim eu sento para desenhar, fazer o desenho, fazer a arte final, né? Ou depois escanear. E quais são as histórias ou personagens que você se especializou, né? Aqui tem vários contos, seu aqui, né? Tem as histórias em quadrinhos, os contos. Para que área você seguiu? Então, eu comecei a fazer esse trabalho depois que eu me formei, comecei a trabalhar com artes em agências em São Paulo, editoras, e comecei a ter mais contato com mais quadrinhos, com mais pessoal que trabalhava na área. Então, eu gostei do desenho. Mas, assim, contato que eu comecei na área mesmo, assim, de quadrinhos, assim, vamos dizer assim, foi no meu segundo livro, que é o Caos e Assombramento em Quadrinhos. Eu digo sempre que eu comecei na carreira literária meio que sem querer. Parece que eu caí de paraquedas na profissão. Por quê? Em 2006, meu pai já tinha uma certa idade, ele estava com 83 anos. E eu não era casado, não tinha filho. Eu falei assim, putz, essas histórias... Eu cresci ouvindo história de assombração, né? Eu não tenho muita memória do meu pai, lembrança do meu pai de brincar comigo, mesmo porque eu era o caçula e de 8. Então, as minhas lembranças do meu pai é pescaria e contar história de assombração. Então eu falava assim, putz, essas histórias que meu pai me conta, se eu não escrever isso, não gravar, não registrar isso de outra forma, elas vão se perder. O que eu fiz? Eu comprei um gravador de MP3 e ele começava a contar a história, ou eu puxava a boca dele, gravava. Aí essas histórias que ele me contou, eu comecei a escrever. Foi montar no Word lá um arquivo com várias histórias, separava as histórias certinho. Aí ele se animou com aquela ideia de contar a história. Ele falou, vamos na casa do fulano hoje lá, vamos ver umas histórias de assombração. Porque é dos amigos dele da época, né? As histórias que eles, às vezes, sempre tem os dois juntos, um outro junto, às vezes vários juntos. Então, aí a gente ia na casa do cara lá, por exemplo, Bento Rosa. Aí Bento Rosa, aquela vez que você viu tal coisa. E eu gravava, daí comecei a escrever todas as histórias. E daí, em 2006, quando eu fui fazer uma pós-graduação em São Paulo, em especialização em design gráfico, que é o que eu trabalho hoje, né? Tinha que fazer um projeto gráfico para entregar no final do curso. E o pessoal, onde eu costumo ir, o pessoal sabe que eu conto história. Aí o que aconteceu? Eles falam assim, não, faz um livro. Por que você não faz um livro? Porque eu estava meio indeciso do que eu ia fazer trabalho de conclusão de curso. Faça um livro. Eu falei, é mesmo, né? Eu já vou ter um livro físico pronto, né? Aí eu fiz um projeto gráfico de um livro, que na época se chamava O Lado Escuro da Serra. Fiz toda a diagramação, fiz as ilustrações. E daí me incentivaram a enviar eu falo que é um boneco, né, que é o protótipo do livro. Pegar esse protótipo e enviar para várias editoras. E eu enviei para várias editoras, assim, umas 5, 6 me chamaram. Eu fui lá conversar sobre o livro e eu acabei fechando com a DCL, né? Então, o meu primeiro livro foi o Contos de Assombração. Então, aí eles pagaram as minhas artes, pagaram para o desenho e eu teria 10% das vendas, né? O direito autoral, que eles chamam. E, inclusive, os seus livros também fazem parte de agendas pedagógicas das escolas, sim, né? Então, aí quando saiu essa versão, eles falam versão do mercado, né?
o Conto da Assombração, eu não sabia, mas a editora acabou inscrevendo o livro num programa do PNBE, do Governo Federal. Programa Nacional do Livro Didático, isso, né? Esse aqui. Do Fundo Aí Nacional. quando foi em 2010 mesmo, eles, na verdade saiu em 2009, e esse aqui em 2010 o Governo Federal comprou, na época acho que uns 60 mil livros desse aqui, distribuiu em todas as escolas públicas do país. Então tem, hoje eu acho que esse é talvez o meu livro mais famoso, junto com Caos e Assombramento em Quadrinhos, que também foi comprado pelo Governo Federal em 2011, distribuído nas escolas públicas do país. E aí eu fiquei muito feliz, porque assim, quando esse livro saiu, a editora me chamou e falou assim: Maurício, você vai ter que fazer mais livros, porque tem autor que passa a vida inteira querendo vender um livro para o governo e não vende. Você faz o primeiro, vende, então tem que continuar. Maurício, quais são os desafios para quem está na área e trabalha com histórias em quadrinhos aqui no nosso país? Ah, sim, eu acho que está mudando, mas ainda é pouco valorizado. Falta incentivo, né? A história em quadrinho é pouco valorizada. Tendo em vista, por exemplo, Maurício Souza estava para entrar na Academia Brasileira de Letras, não perdeu, não entrou. Não. Eu acho que a contribuição do Maurício de Souza para a educação brasileira é gigante, não tem nem como medir, porque muitas crianças... Eu comecei com quadrinho Turma da Mônica. Então, milhões de crianças, né, se interessaram por leitura, se interessaram por desenho, se interessaram em escrever por causa do quadrinho dele. Ou seja, quadrinhos também faz parte da nossa cultura, faz parte das artes, né? O que você espera do futuro da profissão de quadrinista, pensando em termos de inteligência artificial, por exemplo, hoje em dia? Eu vejo a inteligência artificial como uma ferramenta. Eu acho que ela não vai substituir o profissional. Eu acho assim que o profissional de quadrinhos ou de qualquer área, porque ela vai interferir em todas as áreas, que souber mexer com ela, usar ela como uma ferramenta, como um aliado para o seu trabalho, vai se destacar. Eu gostaria então que você deixasse uma mensagem de incentivo para quem está assistindo a gente agora e às vezes se interessou aí pela profissão, sabe desenhar, quer fazer suas primeiras ilustrações, quer ir para a área de histórias em quadrinhos. Deixa essa mensagem para o nosso telespectador. Eu falo assim que se você gosta de desenhar, se você gosta de escrever, escreva suas histórias, ilustre suas histórias, monte esse boneco que a gente fala, que é um protótipo do livro, envie, escaneie isso. Hoje em dia tem e-mail, antigamente era mais difícil de mandar pelo correio. Hoje você faz um PDF lá e manda por e-mail para a pessoa, distribui esse material. Faz um Instagram e publica esse material seu. Hoje em dia também tem plataformas que você pode fazer financiamento coletivo, né? Então tem vários outros caminhos para você começar. Eu acho que o importante é isso. Maurício, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela nossa conversa. O nosso papo aqui é curto, né? Infelizmente pelo tempo, mas espero encontrá-lo em outras oportunidades aqui na TV Câmara Taubaté e também na nossa cidade. E já desejo sucesso para você e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Você conferiu esse nosso bate-papo sobre histórias em quadrinhos e mais uma vez agradecemos a presença do escritor Maurício Pereira aqui em nossos estúdios. A seguir, vamos ver um trecho do Conexão Popular sobre medidas protetivas relacionadas à Lei Maria da Penha. O Mix da TV vai para um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo a sua audiência e também a sua participação. E agora você confere comigo os programas de amanhã aqui na nossa emissora. Está no ar o nosso quadro Grade da TV. Vamos para o nosso telão acompanhar os destaques de amanhã da nossa programação. Sexta-feira, dia 14 de março, a partir das 9h30 da manhã, tem as principais notícias e informações no Boletim Câmara. Tem a previsão do tempo, as condições das estradas, sempre tem uma entrevista com um assunto relevante aqui da nossa cidade e também a participação de vereadores no programa Fiscalização Pública. O Boletim com Ana Laura começa às 9h30 ao vivo. Amanhã, sexta-feira, o Mix da TV começa também mais cedo, a partir de 1h30 da tarde, porque logo depois, às 2h30, tem solenidade em homenagem à campanha da Fraternidade 2025.
Você acompanha ao vivo aqui na nossa programação a partir de 2h30 e o nosso encontro de sexta-feira amanhã, pouquinho mais cedo, 1h30 da tarde. E agora a gente segue o nosso mix com as principais informações de Taubaté e também da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos mais uma vez para o nosso telão, para o nosso destaque. Preço do litro da gasolina aumenta em São José dos Campos e cai em Taubaté. Os dados são divulgados semanalmente pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a ANP. Os dados divulgados pela agência na terça-feira passada, dia 11, mostram que os preços médios do litro da gasolina comum e do etanol tiveram aumento em São José. Em Taubaté, porém, houve uma redução no preço médio da gasolina. Segundo a ANP, da semana do dia 2 ao dia 8 de março, São José registrou um preço médio nas bombas de R$ 5,97 para a gasolina comum e de R$ 4,13 para o etanol. Na semana anterior, os preços haviam sido de R$ 5,91 e R$ 4,07, respectivamente. Em Taubaté, a gasolina comum, por sua vez, teve queda no preço médio, passando de R$ 5,83 para R$ 5,82. Já o etanol manteve o mesmo preço nas duas últimas semanas, R$ 4,06. Vamos ver agora a comparação dos preços médios da gasolina em Taubaté nas últimas semanas. No começo de fevereiro, do dia 2 ao dia 8, R$ 5,84. Houve uma redução de 9 de fevereiro até dia 15 de fevereiro para R$ 5,77. E aí apresentou um aumento nas duas semanas seguintes. De 16 a 22 de fevereiro, R$ 5,83 e se manteve em R$ 5,83 de 23 de fevereiro a 1º de março. Na primeira semana de março, como nós relatamos, diminuiu 1 centavo e foi para R$ 5,82. Agora vamos ver o comparativo do etanol. No começo de fevereiro, entre 2 e 8, estava em R$ 4,08. Houve uma queda para R$ 4,00 entre 9 e 15 de fevereiro. Depois, um aumento de 7 centavos, passando para R$ 4,07 entre 16 e 22 de fevereiro. E aí, no finalzinho do mês de fevereiro até 1º de março, houve uma redução de 1 centavo, passando a R$ 4,06 e está estável, então, desde o dia 8 de março, em R$ 4,06. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do portal G1 Vale. E agora tem mais uma notícia para você. A Câmara de Taubaté realiza hoje uma solenidade em homenagem aos esportistas e os atletas amadores da cidade. O evento será conduzido pelo vereador Richardson da Padaria, que também é o presidente da casa, os vereadores Jessé Silva, do PL, e Ariel Katz, do PDT, apresentarão um discurso oficial. Serão homenageados esportistas Edna Cunha Saad Abdnur, Joseane de Assis Ferreira e Maria Eduarda Rico de Paula. Já a homenagem para o Dia do Esporte Amador será para Jurandir Soares Belo Filho, Melissa Miki e Amura Tamura, Nelson Carlos Borges, Rafael de Jesus Pinto de Faria Santos, além de Rayane Maiara de Oliveira Marcondes Pinto e o Elson Alves de Souza. Você pode assistir a solenidade pela TV Câmara Taubaté, daqui a pouquinho, a partir de 2h30 da tarde, ao vivo na nossa programação, também através do site, YouTube e Facebook. E com esta informação, fechamos o nosso primeiro giro aqui no nosso Mix de Notícias. E está no ar o nosso primeiro short da nossa grade de programação. Conexão Popular, a apresentadora Ana Laura conversou com o especialista sobre a Lei Maria da Penha. E o assunto foi violência contra a mulher e também as medidas protetivas. Vamos ver? Solta o play. Eu quero entender quais são os tipos de medidas protetivas e de que maneira uma medida protetiva é implantada ali para aquele caso. A mulher precisa demonstrar interesse, ela precisa dizer que ela quer uma medida protetiva? Sim, a medida protetiva é uma manifestação de vontade daquela vítima e é para aquele caso em específico. A Lei Maria da Penha, ela tem um rol, só que esse rol é exemplificativo, ele não é taxativo, porque em um determinado caso em específico, uma medida protetiva que é interessante para uma mulher não vai ser para outra. Então, a gente tem que adaptar a situação ao caso concreto.
A grosso modo, quais são as medidas protetivas que a gente mais solicita? O afastamento do agressor, quando o casal mora junto, a proibição de contato por qualquer meio, seja através de aplicativos de celular, redes sociais, e a proibição de aproximação, quando o juiz fixa um determinado limite em metros que aquele agressor não se pode se aproximar daquela vítima. Agora, o quanto isso funciona de verdade, o quanto é efetivo? Porque o que a gente às vezes ouve as pessoas falando é que não vai adiantar a medida protetiva, porque a polícia não vai estar na porta da minha casa o tempo todo, então como que eu vou impedir esse agressor de realmente entrar na casa e cometer um ato, às vezes, muito mais grave? A medida protetiva ela é muito eficaz. Às vezes a gente vê nos noticiários dizendo assim, aquela mulher foi morta e ela tinha medida protetiva. Acontece? Acontece, mas é a exceção. Apenas 4% dos feminicídios as mulheres tinham registrado ocorrência e apenas 3% dos casos as vítimas tinham medida protetiva. Então, o que acontece? A partir do momento em que a vítima tem medida protetiva, ela tem um sistema para ajudá-la. Aqui em Taubaté nós temos o SOS Mulher, que é um programa da Polícia Militar, que é um aplicativo do pânico, que a mulher pode acessar e acionar a Polícia Militar. Fora isso, nós temos o Guardiã Maria da Penha. Então, a vítima também tem acesso a um botão do pânico, em que a guarda municipal vai ao socorro dessa vítima. E quando ela aciona esse botão, ela não precisa passar endereço, ela não precisa passar nenhuma informação adicional, porque vai através da geolocalização. Então, a medida protetiva, ela não é simplesmente um papel. Ela é uma proteção para aquela mulher. Isso sem dizer que se o agressor ele for pego descumprindo aquela medida protetiva, ele é preso em flagrante pelo descumprimento. A prisão pelo descumprimento, ela não abre a possibilidade de ser arbitrada a fiança. E as decisões judiciais, a maioria que a gente tem visto, é pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Então, as medidas protetivas são eficazes. As mulheres precisam realmente se conscientizar da necessidade e buscar ajuda. Então, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, ter uma medida protetiva também inibe mais os agressores? Eles se sentem menos propensos, né, a cometer mais atos de violência? Sim, porque ele está vendo aquela movimentação da vítima em buscar ajuda. A gente sempre tem em mente que quem protege aquela mulher, quem protege aquela vítima, não é só a polícia, é a sociedade como um todo. Então, a partir do momento em que aquela mulher registrou uma ocorrência, ela tem uma medida protetiva, os vizinhos já estão sabendo, a família já está sabendo, os amigos já estão sabendo. Então, a gente cria uma rede de apoio ao redor daquela mulher. E isso gera uma proteção muito maior. No caso de denúncias, é pelo número 180, vizinhos, familiares, outras pessoas também podem ligar para denunciar? É aquela velha história de em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher? Sim, se mete sim, com certeza. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, que se for uma situação de emergência, a gente tem que discar 190 e acionar a polícia militar de imediato. Eu estou ouvindo um grito ali, coisas estão quebrando, 190 de imediato. Se não for uma situação de emergência, nós temos os canais de denúncia, que são o Disque 100 e Disque 180. Todas as denúncias são verificadas e todas as denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes. Vamos supor, tem uma criança envolvida. Além de ir para a delegacia, vai para o Conselho Tutelar e todas são verificadas. E tem a possibilidade do anonimato, então a pessoa não se identifica. Porque às vezes a pessoa quer fornecer ajuda, mas ela não quer se identificar. Então é importante para incentivar que a comunidade participe também, né? O programa completo Conexão Popular sobre Violência contra as Mulheres está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa e assisti-lo na íntegra. A seguir aqui no Mix da TV tem TBT especial das mulheres. Vamos ver a história da grande Georgina Albuquerque. Fique conectado com a nossa programação. O Mix volta já já. Não saia daí.
Estamos de volta com o Mix da TV nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Mais uma vez agradecendo a sua audiência aqui na TV Câmara Taubaté. Mas você também pode participar, além de assistir o nosso programa, pode comentar através dos nossos canais. Por isso, a sua opinião é muito bem-vinda, por isso, entre em contato conosco. Vamos para o nosso telão conhecer os principais canais para você sintonizar aqui com a gente. Através do nosso e-mail tvcamaratete@gmail.com, você pode mandar sua crítica, sugestão de pauta, a sua opinião. Através do youtube.com/TVC Taubaté, você assiste ao vivo a nossa programação, confere playlists completas de todos os programas aqui da casa e ainda também pode assistir ao vivo e voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que acabou de ser exibido. No facebook.com/TVC Taubaté, você se conecta assistindo ao vivo a nossa programação, além das sessões e audiências. Você também pode mandar texto, foto ou vídeo através do WhatsApp. O DDD é o 12 e o número é 3625-9525. E ainda temos mais 2 perfis em redes sociais referentes à Câmara de Taubaté. No @Câmara Taubaté, você se conecta com a gente através do Instagram e também do TikTok. Estão aí no nosso telão, portanto, né, os principais canais para você participar aqui da programação da TV Câmara Taubaté e a sua opinião é sempre muito bem-vinda. E a gente segue agora que tem mais um short aqui na nossa programação. O Fora da Caixa, a nossa revista quinzenal de variedades, que aliás, hoje tem programa inédito, daqui a pouco eu conto os detalhes para você. Nós conversamos com a Luna Navarro, bicampeã de BMX, e ela nos contou sobre os equipamentos necessários para a prática da modalidade. Vamos ver? Solta o play! Agora eu quero saber como que é essa bike para quem compete. É uma bike comum do dia a dia ou ela tem algo especial? Ela é diferente, porque, tem quadro que não aguenta, se der um pulo, fez tantas manobras, ela vai acabar não aguentando. Então tem que ser uma bike própria. A minha, eu troquei ela recentemente, porque, assim, ela é mais leve do que a que eu tinha, sabe? Cada atleta tem uma bicicleta personalizada? Praticamente isso. Tem pessoas bala, tem a bike bem leve, isso facilita, né? Fazer as manobras, pular, fazer as coisas. E a minha outra, no começo, quando eu comecei mesmo, eu tinha uma Pro X, que era muito pesada, sabe? E eu queria agradecer a Silvana do DRAC também, que quando eu comecei a andar, no finalzinho do ano, ela me presenteou a bike que era do meu sonho, sabe? Eu sou muito grata a ela. E nisso, foi uma bike própria pro Dirt, para mim poder participar das competições. Eu guardo ela, a bike, com o maior carinho do mundo, sabe? Só que aí, como a gente vai evoluindo, eu precisei de uma bike melhor, né? Ela é muito boa também, mas essa aqui é um pouco mais leve, aí facilita na hora que eu for pular, na hora que eu for fazer as manobras. Aí ajuda bastante, né? E para vocês competirem, quais são os equipamentos de segurança que vocês têm que usar e que são obrigatórios nos campeonatos? O que são obrigatório mesmo é o capacete, né? O essencial é o capacete, mas eu ando igual um robozinho, eu ando de colete, ando de cotoveleira, de joelheira, caneleira e ando de tornozeleira também. E uma proteção que vai aqui do lado. Você já sofreu algum acidente assim que acabou inviabilizando você de praticar o esporte? Eu nunca quebrei nada, mas eu já caí bastante, eu tenho traumas. Inclusive no campeonato da Monster, que eu caí, me machuquei, mas eu consegui classificar, fiquei em 6º lugar. Eu caí num half aqui do Parque do Itaim, eu bati o ombro, o quadril e a cabeça no ferro que tem ali do lado, e nisso traumatizou bastante, sabe? Antes eu era mais solta para andar, tudo. Depois de eu ter caído, traumatizou bastante. E também uma vez, andando lá no Dirt, eu fui fazer a manobra do X-Up, eu tava ventando bastante, o guidão entortou demais, enroscou na minha calça e eu fui parar no chão. Aí eu tive que sair de ambulância e tudo. Na hora eu não tava sentindo a minha perna, porque tanto que eu fiquei rezando pra Deus, acho que, né, Deus... Por isso a importância de usar todos os equipamentos de segurança, né, joelheira, cotoveleira, isso ajuda você a se proteger de eventuais riscos, porque é um esporte de risco, né? Muito, e no dia eu não tava com isso daqui, eu falei, eu vou dar só um rolezinho de boa e acabei caindo. Ninguém espera, né, na hora que você vai cair, por isso que é bom, você vai dar um pulo na calçada, é bom você estar de equipamento, ninguém sabe a hora que você vai cair, né?
A Luna Navarro faz parte do programa FADAT aqui da Prefeitura de Taubaté e essa bolsa tem ajudado você nas competições a manter-se dentro do esporte? Muito, foi uma conquista muito grande, né? Porque antes de ir para esse campeonato brasileiro que teve, o último, a gente não ia porque o nosso carro estragou, a gente não tinha condição de ir. Chegou em última hora, deu certo, minha mãe conseguiu arrumar o carro, tudo. E chegou lá no brasileiro, eu participei. E no final lá que tava o pessoal tirando foto, as coisas, o Renato e o Diogo veio dessa notícia muito grande para mim, né? Que agora faço parte do time de Taubaté. Querendo ou não, é onde tem os melhores nomes, né? No Brasil. Que anda no BMX, tudo. E eu sou muito grata a eles, sou muito feliz e grata por eles. É muito bom fazer parte. Você preparou mais uma sequência de manobras pra gente aqui no programa. O que você vai apresentar na sequência pra gente? Eu vou fazer umas manobras de street. Aqui não é um lugar adequado, mas dá pra fazer. Fazer umas manobras no chão. A gente vai acompanhar então essa sequência de manobras aqui com a Luna Navarro aqui no Parque do Itaim, em Taubaté. E acompanhamos mais uma série de manobras com a Luna Navarro na modalidade Street. Parabéns, viu? Quem está em casa assistindo nosso programa deve estar se perguntando como é que uma pessoa consegue fazer tantas manobras radicais, viu? Parabéns pelo seu desempenho, tá? Obrigada. Programa completo na íntegra do Fora da Caixa com a Luna Navarro e também outros especialistas está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa Fora da Caixa. Já estão disponíveis a primeira temporada e também a segunda temporada do nosso programa. E hoje é quinta-feira, é dia de TBT. E no mês de março, o nosso TBT é especial. Vamos homenagear grandes mulheres da história de Taubaté. E a gente começa este TBT especial do Mix, homenageando Georgina de Albuquerque. Quem traz as informações para a gente é a Mariana Valente. Oi gente, tudo bem? Vamos começar as nossas homenagens lembrando de uma das artistas mais importantes do século XX e que nasceu na nossa cidade. Sabem de quem eu estou falando? Georgina de Albuquerque. Uma mulher que não só fez história na arte acadêmica, como também foi muito importante para o movimento modernista no Brasil. Ela nasceu aqui em Taubaté, no dia 4 de fevereiro de 1885. Sua formação inicial começou aos 15 anos. Foi discípula do pintor italiano Rosalbino Santoro, que morava em sua casa. Em 1904, começou a estudar na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro e logo se destacou no movimento impressionista, com uma arte cheia de técnica, mas também com muita sensibilidade. Após se casar em 1906, completou seus estudos na Escola Nacional Superior de Belas Artes lá na França. Georgina ficou famosa pelos seus retratos e por pintar cenas históricas e mitológicas com muita perfeição. Esse tempo em Paris foi essencial para que tivesse contato com grandes mestres da arte e trouxesse influências novas para o Brasil, mas sempre mantendo sua identidade cultural bem forte. E ela foi pioneira, uma das primeiras mulheres a conquistar o seu espaço em um mundo artístico que, na época, ainda era bem restrito aos homens. Em 1920, tornou-se a primeira mulher a participar de um júri de pintura. Em 1927, passou a lecionar na Escola Nacional de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde mais tarde, em 1952, tornou-se a primeira diretora. Ela também conseguiu entrar para a Academia Brasileira de Belas Artes, o que foi um grande êxito profissional e pessoal. Mesmo com toda a fama internacional, Georgina nunca perdeu a conexão com a sua cidade natal. Taubaté foi muito importante na sua trajetória e foi aqui
que ela fez muitos trabalhos que ajudaram a ganhar o reconhecimento no país. Ela também ajudou a divulgar o modernismo na cidade, ao lado de outros intelectuais e artistas. O clima tranquilo e a história de Taubaté serviram de inspiração para suas obras, e ela se tornou parte fundamental da cultura local. Além de ser uma grande artista, Georgina também fez a diferença como educadora, dando apoio e ensinando outras mulheres que queriam seguir o caminho da arte. Ela participou de exposições importantes no Brasil e no exterior, e foi uma das defensoras da arte feminina. Imagina só quantos preconceitos e quantas batalhas ela travou e venceu. Entre os seus maiores feitos estão os painéis e afrescos que ela pintou para o Palácio do Catete, lá no Rio de Janeiro, além de suas ilustrações para livros, como, por exemplo, O Guarani, de José de Alencar, onde ela mostrou um olhar sensível sobre o Brasil e suas raízes. Georgina de Albuquerque é muito mais do que uma grande artista. Ela é uma referência quando falamos da luta da mulher no mundo da arte e da cultura brasileira. Seu trabalho, cheio de emoção e profundidade, segue inspirando gerações de artistas até hoje. A vida de Georgina é a história de uma mulher taubatiana que conquistou o mundo com a sua arte e deixou um legado que nunca será esquecido. A Câmara de Taubaté mantém no seu saguão um espaço dedicado a mestres da pintura. O Espaço Artístico, Literário e Cultural Georgina de Albuquerque recebe exposições de artes plásticas, fotografias, multimídias, além de lançamentos de vários artistas. Georgina de Albuquerque faleceu no dia 29 de agosto de 1962, no Rio de Janeiro, aos 77 anos. Fique ligado aqui no nosso TBT. Na próxima quinta tem mais histórias inspiradoras de mulheres taubatianas pra gente contar. Até lá! E não se esqueça de ser como a Georgina e sair por aí pintando sete. Tchau! Obrigado, Mariana Valente, pelas informações. Na quinta-feira que vem, a gente vai conhecer a história de Joaninha aqui no TBT especial Grandes Mulheres Taubateanas. A seguir, aqui no nosso Mix Centro Cultural, tem exposição temática para o mês da mulher. Fique conectado com a nossa programação. O Mix da TV volta já já. Não saia daí. Estamos de volta com o quarto e último bloco do Mix da TV nesta quinta-feira, dia 13 de março de 2025, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Mais uma vez agradecendo ao carinho da sua audiência e também a sua participação. E hoje aqui na nossa programação e também no nosso canal do YouTube tem programa inédito da temporada do Fora da Caixa. Eu gravei um recadinho especial. Vamos conferir? O próximo Fora da Caixa está imperdível. Nós estamos aqui na Escola de Artes Fego Camargo para conhecer um pouco mais sobre a história do professor Tiago Oliveira, que recebeu a gente aqui no seu espaço de trabalho. Professor, o que a gente vai contar no programa de hoje? Vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, falar um pouco sobre música erudita, de uma perspectiva diferente, como a gente pode aproximar essa arte das pessoas. Além disso, tem dicas dos nossos especialistas, dúvidas que serão esclarecidas, que estão aqui dentro da caixa. Então, estou esperando você, professor Tiago, aqui em mais uma edição do programa Fora da Caixa, na TV Câmara Taubaté. Recado está dado, o convite está feito para você acompanhar mais um programa inédito aqui na TV Câmara Taubaté. E agora a gente fica muito bem conectado com o nosso segundo giro com as principais notícias e informações de Taubaté e também da nossa região. Está no ar o nosso Mix de Notícias. Vamos para o nosso telão acompanhar mais uma informação. É fake que decreto aumentou a alíquota do imposto de renda de 27,5% para 35,5%. Circula nas redes sociais uma publicação que diz que um decreto aumentou a alíquota do imposto de renda para pessoas físicas de 27,5% para 35,5%. Isso é fake.
O que diz a mensagem enganosa? Imposto de renda, decreto que aumenta de 27,5% para 35,5% a alíquota do imposto de renda. Este reajuste atinge diretamente a classe média. Sem querer cortar gastos, o governo, com sua exuberante incompetência, quer, como sempre, repassar para a população. Assim é moleza, roubam, administram mal e não nos dão a conta para pagar. Passe adiante. Se cada pessoa passar para 10 amigos de setores diferentes, no sexto repasse atingiremos milhões de brasileiros. Vamos tirar 5 minutos para mudar o Brasil e defender nossas famílias e nosso suado dinheiro. Eu fiz a minha parte, faça a sua. Fecha aspas. Porque o conteúdo deste assunto é falso. Gente, ao fato ou fake, a Receita Federal desmentiu o texto afirmando o seguinte, abre aspas, no Brasil, somente uma lei pode aumentar a alíquota de imposto de renda. Nunca existiu e jamais existirá um decreto aumentando a alíquota do imposto de renda, porque isso seria inconstitucional. A alíquota máxima do imposto de renda para pessoas físicas é de 27,5% há mais de 20 anos e não existe a possibilidade de ser aumentada, como dito, por exemplo, na mensagem falsa, por decreto presidencial, fecha aspas. As informações aqui no nosso telão são do serviço de checagem de fatos do portal G1. Para a gente encerrar o nosso giro aqui com a nossa última informação, vamos para o telão mais uma vez. Centro Cultural de Taubaté recebe exposição com temática referente ao mês da mulher. Neste mês de março, o Centro Cultural Toninho Mendes está recebendo a mostra de arte, a exposição Ainda Sobre Elas, da artista plástica Cristina Alves. A mostra reúne 14 pinturas retratando a mulher em suas diversas facetas, com um toque místico e enigmático. A exposição envolve o espectador numa inebriante jornada no mundo feminino e seu tema tem a intenção de levar a discussão sobre a presença e a importância da mulher. A curadoria da mostra é do projeto Semeando Cores, coordenado pela artista plástica. O público pode apreciar a exposição até 17 de março, próxima segunda-feira, na Galeria Mestre Justino do Centro Cultural, que fica na Praça Coronel Vitoriano, número 1, no centro de Taubaté. A visitação acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde. Gleice de Fátima Alves Silva, conhecida artisticamente como Cristina Alves, nasceu em julho de 1960 em Resende, no Rio de Janeiro. Veio morar em Taubaté com sua família no início da década de 70 e desde muito nova mostrou sua aptidão para a arte. Trabalhou em teatro, intercalando seus trabalhos com artes plásticas e a cenografia. Em 2012, seu trabalho foi escolhido para compor o acervo permanente do Museu Mazzaropi, aqui em Taubaté. Participou de inúmeras exposições pelo estado de São Paulo, colecionando premiações e menções honrosas. Cristina Alves, considerada uma das artistas mais atuantes do Vale e integrante do projeto Praça Viva, também constituiu seu próprio ateliê, onde recebe suas demandas de trabalhos artísticos e aproveita o espaço para incentivar novos talentos. As informações que você acompanha aqui no nosso telão são do site da Prefeitura de Taubaté. E com essa informação, nós encerramos o nosso Mix de Notícias. E vamos agora para o nosso último short. No espaço comunitário, a repórter Tânia Vinhas conversou com a presidente da Associação Mundo Autístico e falou sobre a história da instituição. Vamos ver? Solta o play! Como foi, então, já logo de cara, como foi criar a AMA? Ela foi criada em 2015, né? Já tem aí um bom tempinho de estrada. Conta pra gente desde o começo. O que fez você parar e pensar, não, eu acho que Taubaté precisa do AMA. Na verdade, eu sou mãe atípica também. Eu tenho um filho de 11 anos e uma filha de 3 anos com diagnóstico. Mas tudo começou pelo meu filho. Quando eu tive o diagnóstico dele, a gente tinha muito... a gente não sabia nada. Não era se falado ainda sobre autismo. Então eu comecei a procurar, a gente tinha começado naquela época, tinha começado o WhatsApp, o Face ainda tava, comecei a procurar outras mães também. E aí a gente começou a fazer grupos, fazer piqueniques, foi se encontrando até que a gente viu a necessidade de montar uma associação para a gente poder lutar pelos direitos dos nossos filhos e até para a gente se fortalecer entre a gente mesmo. Começou então com um grupo de amigas mesmo. Começou um grupo de mães e ali foi indo e até que hoje a gente tem
mais de 300 famílias. 300 famílias. E como é o dia a dia, então, dessa associação? Bem corrida. Bem corrida. A gente tem vários projetos, né? Porque a gente não trabalha só com os autistas. A gente trabalha também com as famílias. Então, a gente preza muito por isso. A gente começa sempre pela base, né? Que são as famílias, para depois a gente ir pro autista. A gente teve uma audiência aqui na casa, né? Foi em junho, mais ou menos, desse ano. Você participou. Sim. E comentou justamente isso, da importância de pensar não só na criança autista, mas também de toda a rede que está ali por ela, por toda a família. Sim. Como você percebe isso? Então, eu percebo assim que as famílias, elas não têm rede de apoio, né? A primeira coisa que as famílias perdem são essa rede de apoio, né? Da família, dos amigos que se afastam, né? Que a criança, quando ela tem o diagnóstico, ou o adulto mesmo, quando ele tem o diagnóstico, muitas pessoas se afastam. Por falta de conhecimento, né? Por ignorância, né? De não saber sobre o assunto, acaba se afastando. Então, a gente tem muito isso. E a gente acaba se fortalecendo entre nós mesmo, né? A gente se forma, eu até costumo falar que a gente é uma família, a gente acaba criando uma outra família, né? Então, a gente somos muito mais do que amigos ali, a gente somos uma família mesmo. A gente ouve muito falar da solidão da mãe de qualquer criança, que ela sente isso, né? Ela passa, deixa de ser tão mulher, deixa de ser tão ela e passa a ser a mãe de fulano, e nisso os amigos se afastam, a família passa... É exponencial quando é uma criança autista. Sim. Na verdade, quando a gente é mãe atípica, né, seja ela do autismo ou de outra deficiência, a gente acaba se afastando de tudo, né? A gente deixa de olhar pra gente e a gente vai só em busca de melhorias pra criança, literalmente né? um mundo autista. Eu costumo falar que a família inteira, a mãe principalmente vira autista também, porque a gente fica ali naquele mundo o tempo todo. Então, a gente precisa dessa rede de apoio, né? E às vezes a gente precisa sair daquele mundo um pouco, né? Se olhar. Então é isso que a gente faz. A gente até tem um projeto, a gente trabalha essa parte que a gente não fala do autismo. A gente sempre pega um tema diferente. A gente trabalha mais com a saúde mental, que é o principal, que é o que a gente mais tem dificuldade, né? Com os pais é nisso. A gente tem muitas mães com depressão, os pais também. É o cuidador, né? A gente costuma falar que é um todo, porque não tem só pais e mães, tem avós, cuida, tios, e aí assim a gente procura sempre trabalhar com eles a saúde mental, que é o principal, para a gente poder ter força também para poder seguir adiante. Então hoje a nossa prioridade é trabalhar a base, as famílias mesmo. Então como é feito esse trabalho? Tem rodas de conversa? Tem rodas de conversa. A gente, uma vez por mês, a gente tem essas rodas de conversa. A gente também tem alguns psicólogos voluntários, onde eles se disponibilizam a atender eles individual. E aí é só entrar em contato que a gente vai manejando. Tem eventos também, né? Dei uma olhadinha ali nas redes sociais. É uma vida agitada. A gente sempre procura sempre estar fazendo palestras, a gente sempre procura estar trazer a inclusão para a sociedade também, né? Porque a sociedade ainda é pouco falar do autismo, Está melhorando. Está melhorando, mas ainda falta muito conhecimento. Então a gente sempre traz palestras, traz palestrantes de fora, a gente traz até pais mesmo, para mostrar a vida como que é, né? Principalmente quando chega na fase da adolescência, que ninguém mais sabe lidar, a gente está tendo muito diagnóstico adultos também. Sim. Então, assim, a gente sempre traz o conhecimento mesmo. Então, a gente agora teve o Dia das Crianças com a parte, eles chamaram a gente para participar, e foi muito bacana, porque foi uma festa inclusiva, teve lá, foi 3 associações que estavam ali dentro, então eu achei assim, foi maravilhoso. Então a gente sempre faz essas parcerias também com outras instituições para a gente trazer mesmo essa inclusão. O programa Espaço Comunitário na íntegra está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Basta você acessar a playlist do programa, conferir ele na íntegra e também outras histórias de outras ONGs e instituições. E quinzenalmente aqui na nossa programação tem Espaço Comunitário inédito. E assim chegamos ao final de mais um Mix da TV aqui na programação da TV Câmara Taubaté.
Na sequência, tem solenidade em homenagem ao Dia do Esportista e também do Atleta Amador. Se você estiver acompanhando a nossa reprise, continue assistindo a nossa programação. Amanhã, sexta-feira, o Mix está de volta, 1h30 da tarde, e a gente tem agenda cultural para você conhecer os shows e mostras que vão agitar o seu final de semana. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. E fique conectado com a gente aqui na programação da TV Câmara Taubaté.